Olá, essa é mais uma edição do Pocket Talks que tem hoje aqui o professor Marcelino Rodrigues da Universidade Federal de Minas Gerais, nosso convidado. Marcelino é doutor em estudos literários pela UFMG, pós-doutor em estudos culturais pelo Programa Avançado de Cultura Contemporânea da UFRJ, professor adjunto da Faculdade de Letras da UFMG, atuando na área da literatura, e é também diretor do Centro de Estudos Literários e Culturais, o acervo de escritores mineiros da Universidade Federal de Minas Gerais. Muito obrigado, professor, por ter aceito o nosso convite. O professor Marcelino é autor de várias obras, vários artigos, e vai falar aqui com a gente sobre seu último livro, que é o Quem Desloca Tem Preferência, em que uma série de ensaios nos quais ele trabalha com futebol, jornalismo e história. E é um livro que traz de maneira muito marcante a ideia de fronteiras simbólicas, espaciais e disciplinares. E eu gostaria de perguntar para o professor se ele poderia desenvolver um pouco a ideia do porquê o esporte e talvez o futebol é um objeto interessante para trabalhar a ideia de fronteira. Bom, de muitas maneiras o futebol aciona fronteiras, né? Você pode dizer que ele se organiza, né? A organização dos clubes e das ligas, né? De certa forma, mimetiza a organização política da sociedade e então mimetiza as fronteiras entre bairros, entre cidades, entre países, né? E coloca essas fronteiras em jogo, né? O futebol, como um esporte que nasceu na Europa, algo que atravessou fronteiras, né, e que atravessa fronteiras junto com o processo de modernização social, junto com a exportação de valores, práticas, ideias da cultura europeia, né. Do ponto de vista cultural, na sociedade brasileira, social e cultural, o futebol ele tanto serviu para demarcar fronteiras sociais, quanto serviu para borrar e atravessar essas fronteiras, no sentido de que ele se popularizou, né? E a gente pode pensar também em fronteiras discursivas e fronteiras disciplinares, né? Tanto os discursos do futebol atravessando fronteiras, a gente pensa, por exemplo, na crônica esportiva, né? Como um texto que dialoga com o jornalismo, que dialoga com a nossa tradição literária, né? E a gente pode pensar nas fronteiras disciplinares, né? Como algo que certamente o fenômeno esportivo, o fenômeno do futebol no Brasil, algo que certamente demanda um olhar interdisciplinar, demanda o atravessamento das fronteiras disciplinares, no sentido de que nenhuma disciplina sozinha dá conta do fenômeno, né? Eu, do ponto de vista dos estudos literários, tento atravessar algumas fronteiras e colocar aí os discursos sobre o futebol, né, dialogando com a história, com a comunicação e com a teoria da literatura, a história da literatura, né, para enxergar o fenômeno como um todo e de que maneira ele se constitui também como um fenômeno discursivo. Ótimo. Tem mais uma ideia que eu queria trabalhar e que sai também desse livro, que é a ideia do futebol como um fenômeno da comunidade nacional. Muito se fala sobre futebol, um fenômeno global, com códigos planetários, um esporte vivido por várias culturas e sociedades, mas tem uma ideia interessante que é a presença do fato nacional dentro do futebol, pois o futebol reproduz, de certa forma, instituições nacionais na sua organização. Você podia comentar um pouco sobre essa ideia? Bom, a tradição dos estudos do futebol no Brasil foi muito capturada, de certa forma, por essa ideia do futebol como um símbolo, uma representação da identidade cultural brasileira, da identidade nacional, né? Então, o nosso discurso sobre o futebol está muito marcado por essa questão, né? Agora, eu acho importante não perder aí a dimensão global do fenômeno, né? E pensar que tanto a própria nação como os processos culturais em que acontece esse desenvolvimento da cultura esportiva brasileira, né, são fenômenos que ultrapassam as nossas fronteiras, né? A nação, embora as nações sejam particulares, o fenômeno da nação é um fenômeno global, assim como o fenômeno do desenvolvimento da cultura de massas, no meio do qual o esporte se desenvolve. Então não dá para pensar a dimensão nacional sem ter, em alguma medida, em vista o contexto global. Tá ótimo. Agradeço mais uma vez a presença, professor. Eu que agradeço, foi um prazer estar aqui. Obrigado.